E de uma forma tranquila, a maior parte de nós conhece os mecanismos, é mais para a gente se lembrar e fortalecer a nossa, digamos, o nosso propósito de estar bem, de ter disposição, de ter alegria, mesmo num momento difícil que a maior parte de nós atravessa, né? Nesse período agravado aí pela pandemia. Quando a gente fala em nascer e morrer, a gente sabe bem que são as faces da mesma moeda nesse processo evolutivo de todos nós e de cada um de nós. Segundo o Livro dos Espíritos, a reencarnação é uma espécie de morte para o espírito, semelhante quando deixa o mundo corpóreo para ir para o mundo dos espíritos. Ou seja, o que a espiritualidade nos conta é que o desencarnar e o reencarnar são muito parecidos no seu processo. Quando a gente vai reencarnar, a maior parte de nós sabe disso, né? Que assim, não é aquela coisa tão simples. Na verdade, é muita gente envolvida para elaborar todo o nosso plano de reencarne. Aquilo que a gente chama de destino, muitas vezes, é o quê? Nós que já estamos num padrão evolutivo possível de participar dessa nossa programação, a gente, digamos assim, sentamos com os mentores espirituais para combinar passo a passo como vai ser esse nosso retorno à vida corporal. Então, os nossos mentores espirituais, muitos dos nossos familiares, pessoas muito queridas e uma porção de gente que tem formações específicas começam a elaborar esse nosso processo reencarnatório. Então, gente, é aquela história. Achar que a gente está no corpinho errado, não, nós somos um corpinho que foi necessário e combinado para o nosso reencarne. Tem os engenheiros, né, que dentro da família que é elaborada, é um trabalho grande. Primeiro, em que família, em que comunidade nós vamos reencarnar? Esses pais, digamos, dentro dessa família na qual a gente vai reencarnar, o que eles podem nos oferecer para a formação do corpo que a gente precisa? E aí, não é só os nossos lindos olhos, a gente fala também das nossas dificuldades necessárias. Alguns de nós vão passar por ter problemas de diabetes, outro de coração, outro na fragilidade óssea, e várias outras coisas que são herdadas geneticamente. Mas nada é por acaso, é de acordo com as nossas necessidades. Então, digamos, esse corpo elaborado, a família organizada, e muitas vezes essa família é reagrupada muito antes dos nossos pais reencarnarem. Então, essa programação, às vezes, vem de muito antes, quando eles concordam em nos receber. As dificuldades que a gente vai enfrentar, digamos assim, os traços ou os grandes acontecimentos são previstos. A princípio, o tipo de profissão que cada um vai ter, a comunidade, é muito importante a comunidade na qual a gente vai reencarnar, que trabalho a gente vai ter dentro dela. E quando a gente fala trabalho, não quer dizer que a gente vai ter um trabalho específico, mas o estar nela
já faz toda a diferença para as pessoas com as quais a gente convive. E a gente tem toda a liberdade de escolha, né? Ou melhor, tem uma liberdade de escolha relativa e proporcional às nossas necessidades, os nossos merecimentos. Agora, os traços menores desse processo vão sendo elaborados no nosso dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, a gente falou da parte física, né? Quantas vezes a parte física que a gente pede, né? Às vezes ela viria com traços mais fortes e mais difíceis do que a gente acaba depois vivenciando aqui. Mas a gente tem que agradecer a espiritualidade maior nesse sentido, que está o tempo todo cuidando de nós. E o nosso proceder alivia ou acentua determinados traços, determinados passos dentro dessa nossa longa jornada, longa para nós, né? Mas, segundo consta, é um segundinho para o tempo que a gente já viveu e para o infinito que somos nós, né? Nós somos imortais. Então, é só um segundinho nessa imortalidade. Mas para nós que estamos aqui, parece uma longa jornada, né? Bom, aí a gente falou que seria, né, o nascer e o desencarnar faces dessa mesma moeda. Por quê? Imagina do lado de lá quanta gente torcendo por nós, quanta gente buscando elaborar o que vai ser melhor para nós. Para nós, às vezes, parece difícil, mas era o melhor para o nosso processo evolutivo e daqueles com os quais a gente vai conviver. Porque a gente vive junto, não é? Aqueles que estão do nosso lado são puxados, empurrados para nós também para frente. Mas, quando a gente está para vir, segundo consta, né, porque uma parte de nós não lembra, bate um baita medo. A gente fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas está tudo elaborado e o pessoal, né, com todo carinho e cuidado, vai empurrando a gente até a gente dar o primeiro choro aqui no planeta. E aí a gente pensa, puxa vida, depois que eu reencarnei, eu estou sozinho. Não, a mesma equipe que elaborou todo esse processo reencarnatório, eles nos acompanham, eles nos auxiliam, eles nos ajudam toda vez que a gente permite essa ajuda, nos intuindo, nos mostrando novos caminhos, nos dando alternativas, nos auxiliando enquanto a gente dorme. E quando a gente permite e não deixa que o medo, a vergonha, o orgulho e tantos sentimentos ruins impeçam a presença deles na nossa vida, eles nos auxiliam, eles nos põem para frente, eles nos ajudam a vencer os próprios obstáculos que nós mesmos fizemos. E o que é de tão semelhante, né, ao desencarne? No processo de desencarne, a gente também não sai desencarnando assim, né? Está tudo combinado. Geralmente, o período no qual a gente vai desencarnar também está todo acertado. A gente já vem com uma carga energética para viver durante o período que é necessário para cada um de nós. 30 anos, 50 anos, 80, 90 anos, depende de cada um e depende dessa programação. Mas a gente já vem com uma quantidade energética, né, para aqui ficar. É claro que, dependendo da maneira com que a gente leva a nossa vida, às vezes a gente abrevia esse tempo. Em até anos, dependendo do mau uso que a gente faz.
Mas dependendo da nossa necessidade, do nosso mérito e do grupo no qual a gente se encontra, também a gente pode viver mais tempo. Mas isso tudo sob a supervisão da espiritualidade maior. Na hora da gente desencarnar, eles também estão ali. E a gente pensar que reencarna ou desencarna sozinho não é verdade. Eles estão do nosso lado. E para aqueles que têm um pouco mais de merecimento, né, percebem essa ajuda, percebem familiares queridos, pessoas que são queridas, mas eles não sabem de onde, que estão sempre ao nosso lado, né? Então, tem uma história muito bonitinha, que pode ser que alguns de vocês conheçam, que é a história real de uma tribo indígena. Essa tribo, eles têm por hábito um ritual de passagem, digamos assim. Quando os garotos estão para se tornar homens, né, eles passam por um ritual. Esse ritual é muito simples. Eles são vendados e são levados para o meio da mata. E vão passar a noite toda na mata, de olhos vendados. Só que eles acreditam que estão sozinhos e vão ter que vencer todos os medos, todas as dificuldades sozinhos. Então, primeiro, é um baita medo, né? Como se fosse assim, a gente está para reencarnar achando que está só, né? Fala, puxa vida, eu vou ter que passar por cada desafio, por cada dificuldade, e eu vou estar sozinho, como é que vai ser tudo isso, né? É como se a gente entrasse, né, nessa grande mata, onde a gente vai encontrar uma noite que a gente não sabe se vai estar escura, se vai estar clara, se vai ter estrelas e lua, se vai estar frio, se vai estar quente, se vai ter bichos, insetos, se a gente vai ter companhia. Mas vamos nós porque é necessário. E aí é assim que o índiozinho se sente quando está indo lá para o meio da mata. E a noite inteira está lá, sentado, né, lá numa pedra, num tronco, dependendo da situação, ouvindo cada barulho, se assustando com cada situação, e de olhos vendados, ele não pode tirar a venda. Mas durante esse período todo, foi mostrado para ele que ele podia confiar, que ele iria vencer, que ele conseguiria vencer mais essa etapa. Entre o medo, a confiança, entre a fé e a falta de fé, ele vai vencendo cada minuto, cada segundo, cada hora dessa noite. E passa o frio, madrugada vem, um pouco mais frio, vai esquentando, até que o sol começa a surgir e vai aquecendo, os barulhos vão se modificando, ele vai ficando mais confiante, e de repente já é sol, já é dia, é possível para ele tirar a venda. E qual é a surpresa? Quando ele tira a venda, ele percebe que durante esse período todo ele não estava só. O tempo todo o Pai estava com ele, atento a cada segundo e pronto para intervir se fosse necessário. E assim é com a gente. A espiritualidade maior está o tempo todo conosco, mesmo que a gente se encontre ainda como se estivesse com os olhos vendados, como se a gente ainda não conseguisse ver, mas eles estão ali, do nosso lado. E se alguma coisa maior do que a gente é capaz de lidar
viesse a acontecer, com certeza eles estariam ali para aliviar para nós. Então, o que acontece? A gente aqui pensa que está só, mas em cada desafio, na verdade, nós temos a espiritualidade maior nos conduzindo, nos protegendo, estando do nosso lado. Quando a gente volta, a situação é muito semelhante. Só que, principalmente nesse período, e tudo bem ser assim, porque ainda faz parte de nós o medo, a insegurança, a vergonha das coisas que a gente faz e que não devia fazer, ou que devia fazer e ainda não consegue. Então, a gente carrega, né, uma porção de sentimentos meio desencontrados que não são os mais positivos. E a gente tem medo do retorno, porque também a nossa fé oscila, né? Somos espíritas, mas será que é mesmo assim? Eu vejo até os familiares que já partiram, mas será que a vida continua mesmo? Eu sonho com pessoas tão queridas, com lugares maravilhosos, mas será que é mesmo assim? A gente fica se questionando. E a espiritualidade firme nos mostrando que está tudo bem. Todos nós, vai chegar um determinado momento, a gente vai voltar para a pátria espiritual, né? Que na verdade é a nossa maior morada, né? E aí a gente fica inseguro, pensando, mas como é que vai ser? Gente, assim como foi quando a gente chegou aqui e tinham pessoas torcendo para que tudo desse certo, e tinham pessoas esperando para cuidar de nós de alguma forma, seja mãe, pai, avós, uma instituição, mas a gente chegou onde chegou porque teve aqueles que cuidaram de nós, que nos deram atenção, nos deram carinho, nos mostraram caminhos, nos sustentaram, né, quando a gente mais precisou. No retorno é a mesma coisa. Aqueles que nos precederam estarão lá esperando por nós. Aqueles que elaboraram todo esse programa de reencarne estarão lá esperando por nós. Aí a gente fala assim, puxa vida, mas eu vou voltar com muita vergonha, acho que eu não consegui fazer nada do que era combinado. Provavelmente a gente tenha feito muito, porque a gente não pode comparar o que a gente fez com o que o vizinho fez, com o que o irmão fez, com o que a mãe fez, enfim. Cada um de nós tem e vai manter para sempre essa individualidade. Então, de repente, o que a gente, olhando para nós mesmos, pensa que, eu fiz tão pouco, na verdade, dentro do nosso processo evolutivo, de repente a gente está fazendo o melhor que a gente podia. A gente está dando para o mundo o melhor de nós. Mas eu devia fazer mais. Mas a gente pode se esforçar a cada dia. Mas com certeza essa espiritualidade que nos conduz e que conta conosco, sabe quais são os nossos limites, mais do que nós mesmos. E eles nos respeitam dentro dos nossos limites. Coisa que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que respeitar os próprios limites. Acreditar que a gente está dando o melhor de nós. Talvez, né, as Olimpíadas estão aí, talvez a gente não ganhe a medalha de ouro, de prata, de bronze, mas a gente está na competição e está indo. A gente está tentando oferecer o melhor. Então, se chegar a nossa hora, que a gente não tenha vergonha, medo, estaremos entre pessoas que nos querem bem,
estaremos entre familiares que nos aguardam. Então, que a gente possa ter essa tranquilidade, a tranquilidade de acreditar que o nosso familiar querido que partiu há pouco, que os nossos amigos, muitos que estão sendo levados pela Covid agora, também estão sendo bem recebidos. Se não são melhor recebidos ainda, porque ainda recebem o reflexo dos nossos medos, do nosso sofrimento pela ausência deles, das nossas inseguranças e deles mesmos, né? Porque eles também carregam medo e carregam inseguranças. Para muitos, ainda é muito desconhecido o que dão para encontrar. Mas com certeza encontrarão o aconchego, um colo amigo. Nenhum de nós está abandonado. Mesmo que a gente pense que está atravessando os momentos mais difíceis, e pode ter certeza que nesses momentos mais difíceis, eu posso dizer isso com certeza, a gente é carregado no colo por amigos, por pessoas que a gente nem sabia que nos queriam tanto, que tem carinho, atenção, cuidado, e a gente vence mais uma etapa. Então, é muito importante a gente perceber que, assim, esse ir e vir, né, e a gente já reencarnou inúmeras vezes, enquanto, né, nominal, enquanto ser humano. Quantas e quantas vezes a gente reencarnou, falando só do planeta Terra, quantas vezes? Em quantas situações diferentes. E em cada uma delas, aprendemos muita coisa, que está guardada, como se fosse um computador muito potente, mas muito potente mesmo. E é acionado toda vez que a gente precisa. Tem uma mensagem, na verdade foi uma psicografia muito legal, que a gente falou dele hoje no início da reunião, né, do Marcinho, que faz parte de um dos grupos de estudos. Ele que me passou essa psicografia, muito legal. Aqui nós estamos muito preocupados que muitos daqueles que estão partindo através da Covid e outros que estão partindo também, não pela Covid, mas por conta dela, estão sozinhos, digamos, fisicamente falando nesse momento, né, nos dá uma certa tranquilidade de saber que essa pessoa não está só, né, e que não é aleatório, é uma necessidade de cada um. Essa mensagem veio do Núcleo Espírita Chão de Flores. E é uma mulher chamada Maria de Lourdes, que assim se identifica, e conta do desencarne dela. Ela, mesmo tendo sido espírita aqui enquanto reencarnada, quando se viu com Covid, também teve medo da morte. E antes disso, teve medo da própria doença. Assim como nós, né, que também tem medo. E aí, quando ela se viu com o vírus, ela sentiu uma baita culpa de ter pego o vírus. Ela falou, puxa vida, o que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer para pegar esse vírus? Mas o processo, segundo ela, foi muito rápido, né? Durou poucos dias e ela desencarnou. E depois ela descobre que nada é por acaso. Na verdade, ela mostra uma imensa gratidão à espiritualidade maior por ter desencarnado pela Covid. Porque pela programação dela de desencarne,
ela teria tido câncer na bexiga. E esse câncer evoluiria por uma dor absurda óssea. Ela teria muita dor e seria um processo longo e dolorido. E a Covid, né, provavelmente por todo o processo reencarnatório dela e por merecimento, ao invés desse algo muito pior, ela acabou desencarnando em pouco tempo pela Covid. Ela diz o seguinte, que em determinado momento ela sentiu que faltava o ar e quando ela percebeu, ela já tinha desencarnado. Ela já estava do lado de lá e era recebida por familiares, queridos, e por espíritos que pareciam conhecidos e que ela não se lembrava. Provavelmente agora já saiba quem são. Enfim. Então, gente, ela diz o seguinte, para que nós, né, não tenhamos raiva nem da doença, nem do hospital, e nem da situação por conta de desencarne desses familiares queridos aqui para. Por quê? Porque muitas vezes eles estão tendo uma bênção, poderiam ter que passar por doenças muito mais longas, muito mais doloridas, e a Covid está vindo de forma oportuna, de forma abreviando o próprio sofrimento, né? Em vez de vir em doses homeopáticas, veio, de repente, de uma forma que permite, né, esse retorno ao mundo espiritual, aos nossos olhos, com muito sofrimento, mas para aqueles que chegam do lado de lá e têm condições de perceber, na verdade, com menos dor do que estava programado. Enfim, então, o que eu queria falar na noite de hoje era exatamente nesse sentido, né? Lembrar que para vir também não foi fácil. A gente que não lembra. E agora a gente se apega, muitas vezes se apega a coisas materiais, coisas essas que a gente não vai poder levar, né? Nem as pessoas queridas vão junto com a gente na hora que a gente for partir. Então, que esse período nos sirva de desapego de valores, desapegos da parte material, né? Por exemplo, às vezes a gente passa uma vida inteira para ter uma casa e falar, eu não quero deixar minha casa nunca. Mas não vai dar para levar. Eu tenho um carro maravilhoso. Que seja um carro maravilhoso, que seja útil para você levar muita gente quando precisar para algum lugar. Seja útil para te transportar, mas não vai ser ele que vai te levar. Então, que a gente se desapegue disso. Que a gente se desapegue daquela ideia de achar que o filho é meu, que o marido, a esposa é meu ou é minha, que tudo é meu e que o mundo gira em torno de nós. Na verdade, não é nada disso, né? E esse período está mostrando para nós a coisa mais bonita. Está mostrando exatamente que nós estamos aqui e que não estamos sós. A espiritualidade permitiu que essa doença tão difícil viesse num período que nós somos capazes de nos conectar através da internet. A gente está junto, a gente pode distribuir palavras de carinho, de consolo, a gente pode ampliar conhecimento, a gente pode fazer tanta coisa. Então, que sejamos gratos à vida, não é? Por permitir que a gente atravesse esse momento
com condições bem melhores. E que, se porventura alguns daqueles que nós amamos tanto forem levados, e que tantos outros que a gente se condói assistindo através da televisão, enfim, que nós possamos enviar para eles os nossos melhores pensamentos, a nossa melhor energia, o nosso maior carinho, e que a espiritualidade maior, que os bons amigos possam envolvê-los com essa energia que a gente gostaria que eles pudessem receber. Que eles possam ouvir as palavras boas que a gente gostaria de passar para eles, de paz, de esperança, de consolo. Que eles possam ser envolvidos pelo nosso amor. E que nós possamos, todo dia, elevar o nosso coração até a espiritualidade maior, até Jesus, até os pés desse nosso Mestre, e que em nossas preces a gente possa envolver todos aqueles que estão passando por momentos tão difíceis, porque essas nossas preces ajudam a melhorar a psicosfera do planeta, ajuda a melhorar as nossas possibilidades e ajuda a abreviar esse período tão difícil. Bom, então, que aqueles que estão por vir, e muitas crianças estão chegando para fazer desse nosso planeta um mundo melhor, que eles possam chegar bem e receber o carinho e as energias de confiança e de esperança de todos nós. E que aqueles que estão partindo possam também receber de nós o carinho e a confiança de que eles também estão sendo bem recebidos de lá. Mestre amado Jesus, nesse instante, pedimos que o coração de todos nós possa se unir nessa prece e que essa prece possa disponibilizar um muito de energia positiva que todos nós temos para distribuir e que essas boas energias possam ser distribuídas por aqueles que precisam dos seus cuidados de carinho, de confiança, de esperança. Que a espiritualidade maior possa transformar as energias da nossa prece em luz, para iluminar as casas e os corações de cada um de nós e cada um daqueles que compartilham conosco esse momento de reflexão e prece. Mestre amado Jesus, obrigada por cada dia que ainda estamos reencarnados nesse planeta, mas nos ajude a compreender melhor suas leis, para que quando formos chamados, possamos partir com esperança e com elegância. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada. Era isso para a noite de hoje, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Ai, que delícia, Ieda. Ficou assim tão claro que nós não estamos sozinhos, você passou isso tão assim, uma simplicidade tão grande, que estou mais tranquila hoje. Gente, só gratidão, viu? Achei muito enriquecedor. Muito, muito obrigada, de verdade. Amei. Muito reconfortante, Ieda. Obrigada. Que bom. Fazia tempo, mas quando ela veio... Fazia um tempo. Ficou aí meio de molho, né? Agora eu vou voltar a trabalhar, né?